Olá a todos os que nos assistem neste momento, sejam muito bem-vindos ao workshop Práticas e Saberes Sustentáveis, algo de valor imensurável. Este workshop tem como objetivo disseminar o conhecimento entre os discentes, docentes e comunidade académica em geral sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por meio da apresentação de cases e temáticas relacionadas às práticas sustentáveis. Serão dias de muito aprendizado e esperamos que estes ideais sustentáveis possam fazer parte das suas ações em seu dia a dia. Sabemos da importância global de alcançar o êxito na concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, adotados pelos países integrantes das Nações Unidas, trazidos pela Agenda 2030. Indo ao encontro dessa agenda global, a Universidade Estadual do Maranhão promove hoje este workshop como mais uma das diversas ações em relação a esta temática, de importância imensurável para o planeta e para toda a população. Nossos agradecimentos desde já aos envolvidos e para aqueles que aceitaram o nosso convite de participar neste workshop. Por falar em agradecimento, não podiam faltar a esses ao nosso magnífico reitor Gustavo Pereira da Costa e ao vice-reitor Walter Canal Santana pelo apoio e encorajamento à realização deste workshop. A todas as pró-reitorias, no qual saúdo a todas em nome do pró-reitor de Extensão e Assuntos Estudantis, o professor Dr. Paulo Henrique Arão Catunda, ressalto que a pró-reitoria em questão, a PROEXAI, nos deu total apoio operacional para a realização deste momento. Um agradecimento especial à assessoria especializada na articulação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS-UEMA, em nome da querida professora doutora Ariadne Enes Rocha, que nos convocou para esta missão de fomentar os ODS na Universidade Estadual do Maranhão. Não poderíamos esquecer de agradecer também a todos os membros da Comissão Consultiva Executiva no âmbito da discussão e execução do Plano de Ação da Assessoria Especializada na Articulação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O nosso muito obrigada. Vamos dar início ao nosso workshop. O nosso convidado, o professor Dr. João Aparecido Basoli, vem-nos falar sobre cidades sustentáveis e os ODS. O professor João Aparecido é associado e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade Federal do Tocantins. É coordenador do Laboratório de Cidades, Lab Cidades UFT, membro do Núcleo de Estudos Urbanos e das Cidades, Neocidades da UFT, ponto focal do Grupo de Trabalho Ciência, Tecnologia e Inovação da Rede ODS Brasil, ponto focal da UNI Partnership UN Habitat, coordenador de projetos de pesquisa e extensão voltados para estudos avançados da Agenda 2030, sua territorialização e implantação. Vamos então oportunizar a palavra ao professor João. Professor, por favor, a palavra é toda sua. Bom, boa tarde. Gostaria de agradecer o convite da professora Cláudia, desse novo projeto da Universidade Estadual do Maranhão. Vou trabalhar com vocês hoje cidades inteligentes e sustentabilidade urbana. Eu vou colocar aqui para vocês um slide. Isso, ok. Bom, eu vou iniciar dando o aspecto geral, né, sobre a ONU, Nações Unidas, né, que é fundada em 1945, em 24 de outubro, e estruturada em 4 pilares de atuação, né, a paz e segurança, direitos humanos, justiça e desenvolvimento. Bom, a ONU, ela serve para estruturar, né, esse nosso início de conversa. Nós vamos falar da agenda, né, para fazer articulação da agenda com as cidades inteligentes e sustentáveis. A Agenda 2030, ela é um plano de ação, né, para as pessoas, o planeta e a prosperidade. Ela busca fortalecer a paz universal com mais liberdade,
e ela é aprovada na Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável em 2015. Nós reconhecemos, né, que a erradicação da pobreza e todas as suas formas e dimensões, incluindo, inclusive, a pobreza extrema, é o maior desafio global, a pobreza extrema. Então, a gente reconhece isso efetivamente. E também esse desafio global é um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Lembramos que foi iniciada a construção da Agenda 2030 a partir da Conferência, né, das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, na Rio+20, em 2012, através do documento Futuro que Queremos. Nesse documento foi designado a criação do grupo de trabalho aberto, né, que foi efetivamente criado em 2013, né, chamado aí Rede de Soluções de Desenvolvimento Sustentável, né, que é o SDSN, com 30 representantes dos Estados-membros, inclusive o Brasil. Bom, essa agenda ela tem 5 grandes áreas, que nós vamos falar um pouquinho à frente, 17 objetivos, 169 metas, e foi consignada por 193 países. Então, a importância, a dimensão, né, é substancial que a gente entenda. Ela é composta, como foi colocado anteriormente, com 17 objetivos, né, e esses 17 objetivos com a proposta de que até 2030 eles fossem efetivados. Importante salientar também que a agenda está vinculada ao crescimento econômico sustentado, socialmente equitativo e ambientalmente responsável. E que nós entendamos também que a agenda ela é estruturada em 4 partes, né? Ela tem a visão e princípios, né? Que estrutura, né? Depois o quadro de resultados, que são os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como vou implantar esses objetivos, né? Então, a implantação, posteriormente, o acompanhamento e a revisão desses objetivos. Como eu coloquei, estabelecido, né, em os 5 P's, né, que são pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta. Eu vou, à frente, né, estruturar um pouco esses P's aí para que vocês entendam mais que tem uma estruturação um pouco mais completa, né? Quando a gente fala em pessoas, a gente está falando da diminuição de pobreza, melhoras de segurança. Quando nós estabelecemos o P da prosperidade, o crescimento econômico, desigualdades interculturais, a paz, limitar aí a questões de financiamento estatal para investir em comunidades menos povoadas. E o planeta, essencialmente, eu estou tratando da questão ambiental. E o outro P, que é a parceria, é uma forma transversal para que eu consiga, né, fazer com que esses objetivos sejam efetivamente implantados. A Agenda 2030 e os ODS, ele busca a universalidade, a integração, e um ponto, né, específico, não deixar ninguém para trás, né? A universalidade, é importante que a gente estabeleça a relação, né, de que ela não significa a uniformidade. Então, eu preciso olhar, né, a diferenciação relacionada a cada país, a cada região especificamente, né? E a integração, eu estou falando do social, do crescimento econômico e da proteção ambiental, é essencial. E não deixar ninguém para trás, eu estou tratando do princípio que estabelece aí que nós avançamos além das médias, né? Porque as médias estatísticas, elas dão um padrão, mas eu preciso olhar efetivamente o que está acontecendo. Então, eu preciso caminhar além das médias. Aqui é mais para vocês entenderem um pouco a questão da inter-relação, né, das metas dos objetivos. Nós vamos tratar do objetivo 11, mas efetivamente, que está ligado às cidades sustentáveis, mas aqui vocês podem observar que as metas
tanto as metas finalísticas como as metas de implementação, elas interligam com outros objetivos. Então, é importante que nós tenhamos a visão de que nós não tratamos em momento algum um único objetivo quando nós falamos de implantação. E nós temos que ter o olhar, através das metas, a interligação com outros objetivos. Mas isso vai ficar mais claro na exposição que a gente vai seguindo aí à frente, né? Então, aqui, na verdade, é para demonstrar um pouco nessa interligação. Então, quando eu falo de pobreza, né, eu tenho uma interligação à educação, tenho a equidade, enfim. Então, aqui a gente tem um campo de interligação entre os objetivos e as suas metas, né? Então, cada objetivo tem uma quantidade de metas que interligam com outros objetivos. Então, é uma amplitude no sentido de que nós precisamos enxergar, né, de uma maneira sistêmica, de uma maneira mais ampla, né? Para que nós entendamos também essa relação entre o elemento, a dimensão e os objetivos, né? Quando eu trato do elemento pessoas, eu estou na dimensão social, estou falando dos objetivos de 1 a 7 e o objetivo 11. Então, a gente predetermina a inserção, né, dessa dimensão dentro dos objetivos. Quando eu falo de planeta, eu estou tratando da dimensão ambiental, estou tratando dos objetivos de 12 a 15. Quando eu trato de prosperidade, eu estou falando da dimensão econômica, eu estou falando dos objetivos de 8 a 10. Quando eu falo do elemento paz e parceria, eu estou tratando da dimensão política e institucional. Então, o objetivo 16, ele trata da paz, e o objetivo 17, da parceria. Inclusive, é um objetivo transversal, que perpassa, obviamente, por todos os outros objetivos, né? Indo mais especificamente para o objetivo 11, eu estou tratando, né, de tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Então, o campo da estruturação desse objetivo da Agenda 2030, ele tem um papel proeminentemente para urbanização, né, e objetivando a inclusão nas cidades. Então, ele termina entendendo também uma maneira transversal de entender o objetivo 11. Ele perpassa pelos outros objetivos também, né, e tenta integrar aí o poder transformador que a urbanização propicia, né, relacionado às cidades. Bom, aqui são as metas, né, habitação e urbanização de favela, transportes públicos, planejamento participativo, patrimônio cultural e natural, redução de riscos, qualidade do ar e gestão de resíduos sólidos, espaços públicos, interligação entre planejamento periurbano e rural. Isso é importante, porque a gente, quando fala de urbano, esquece que nós estamos dentro do município, temos que observar também o rural, e a atenuação de alterações climáticas, que é algo primordial nesse momento, né? Até porque nós estamos próximos aí à COP26, e também, né, que os últimos relatórios que foram publicados demonstram, né, que nós estamos aí no momento de discutir e de resolver as questões climáticas no mundo, edifícios sustentáveis e resilientes. Bom, aí nós começamos a tratar, vamos entrar mais especificamente em cidades, que é a nossa proposta. A ideia inicial era passar a contextualização geral, né, da agenda, para a gente fazer essa interligação, e agora eu vou interligar a temática de hoje, né, cidade e sustentabilidade, e aí inicio perguntando, né, o que são cidades, né? E aí digo o seguinte: cidades são polos de desenvolvimento econômico e têm grande responsabilidade com o bem-estar da população. Elas concentram grande parte das ofertas de trabalho, educação, equipamentos culturais, serviços públicos e privados, né?
Essas características das cidades mostram os desafios de gerar e distribuir benefícios e as oportunidades, né, resultantes da urbanização. Somente havendo essa distribuição será possível garantir qualidade de vida. As pessoas precisam do meio urbano. Nesse primeiro momento, estamos estabelecendo aí um verdadeiro paradigma, né, para essa nossa conversa. Preparar as cidades para pessoas. Isto na expectativa do desenvolvimento urbano sustentável. Interligo a agenda especificamente, né? E aí é necessário, né? E vamos então aí alinhar esses nossos parâmetros iniciais com a Agenda 2030, para tratar de cidades. E a Agenda 2030, aí nós temos que fazer um recorte agora, e tratar da nova Agenda Urbana, aprovada em Quito, Equador, no Habitat 3, em 2016, que além de incorporar o direito à cidade, pode ser considerada como uma guia para a implantação do ODS 11. É relevante pontuar nessa nossa fala que cerca de 85% da população brasileira mora em áreas urbanas. Num país continental, precisamos ficar atento especialmente à diversidade territorial. Para isso, precisamos olhar o tamanho das cidades, os níveis de oferta de emprego, clima, matriz produtiva, relações sociopolíticas e relações culturais. Importante entender necessariamente as desigualdades socioeconômicas e espaciais. E importante consignar aqui que esses problemas estruturais estão relacionados ao nosso desenvolvimento e à ocupação do nosso país. E nesse sentido, ao falar de cidades inteligentes, precisamos resgatar pontos cruciais na nossa política urbana. Por exemplo, o desequilíbrio mostrado nessa trama urbana, na verdade, na nossa trama urbana. Esse desequilíbrio, ele traduz o grande desafio para ser enfrentado, para avançarmos no rumo da sustentabilidade. Ao identificarmos nos rincões do nosso país localidades isoladas e, ao mesmo tempo, nas metrópoles ricas, bairros periféricos e núcleos informais. Temos uma convergência básica nesse processo, o comum, que é o distanciamento da dignidade humana. Aí estudos mostram a expansão urbana da informalidade, mostrando pessoas vivendo sem a segurança da posse, hoje atingindo 70% da população, né? Então, vamos lá, cidades inteligentes, né? Aí eu vou fazer agora um recorte na conversa e definir o que são cidades inteligentes. É interessante estabelecer esse recorte no sentido de entender as dimensões do desafio do caminho da sustentabilidade. Bom, vamos lá. Cidades inteligentes são cidades comprometidas com o desenvolvimento urbano e a transformação digital sustentável. E aí nos seus aspectos econômico, ambiental e sociocultural, que atuam de forma planejada, inovadora, inclusiva e em rede. Promovem o letramento digital, a governança e a gestão colaborativa, e utilizam tecnologias para solucionar problemas concretos. E aí criar oportunidades, oferecer serviços com eficiência, reduzir desigualdades, aumentar a resiliência e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, né? As cidades inteligentes, na verdade, quando elas conhecem e resolvem seus problemas e necessidades efetivamente, com maior eficiência possível, em benefício das pessoas.
E aí, a gente depois faz uma retomada em relação a isso, mas vamos juntar um pouco dessas peças desse quebra-cabeça. Unir problemas estruturais da economia, da desigualdade social e do desprezo ao meio ambiente, né? Juntar isso ao mundo da transformação digital. Bom, um ponto que eu acho substancial, precisamos desmistificar a ideia que cidades inteligentes são cidades altamente tecnológicas, futuristas, como vemos na imagem que aparece quando pesquisamos sobre o tema na internet. Por isso, aquela figura que eu mostrei anteriormente. Essas imagens nos fazem pensar que a agenda de cidades inteligentes não cabe à maior parte dos municípios brasileiros, considerando que muitos deles são pequenos, pouco dinâmicos e pouco tecnológicos. Então, a gente tem que repensar também essa estruturação de cidades inteligentes, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes. Esse conceito né, está na Carta Brasileira de Cidade Inteligente, que é uma iniciativa filiada à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, que é o PNDU, que está em formulação pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Essa carta é um resultado, né, de um amplo processo de construção colaborativa, né, que foi lançado em dezembro de 2020, e aí tem 8 objetivos estratégicos e cerca de 160 recomendações, elaboradas com a contribuição de mais de 300 pessoas e 150 instituições. E está relacionado ao programa de cidades inteligentes que está sendo desenvolvida e possivelmente aí até o final do ano a gente já tem um resultado dessa movimentação. Essa carta ela tem diretrizes norteadoras, né, sobre cidades inteligentes. Eu vou mostrar para vocês algumas dessas diretrizes, né, que é promover o desenvolvimento urbano sustentável. Então, é necessário olhar a legislação, pensar nas políticas brasileiras, nos acordos internacionais, enfim, pensar nessa estrutura legislativa que nós temos à disposição. Construir respostas para os problemas locais, e aí, neste caso, é necessário entender o território, né, o meu município, o meu bairro. Estou falando aí de um olhar local. Isso possibilita avaliar e promover ações levando em conta o potencial do território na solução dos problemas, considerando os desafios locais, né, do meu município, do meu bairro, adequando essa solução ao estágio tecnológico daquele município, daquele bairro. Então, isso é de substancial importância. Um outro aspecto é a inclusão digital, que também, né, é um ponto substancial, levando em consideração os pontos que eu coloquei anteriormente. Nem todas as cidades conseguem avançar dentro dessa proposta, né, dessa inclusão digital. E aí, só que nós precisamos estimular, então, a formação cidadã, a inclusão digital, no sentido de ter essa estruturação, né, de maneira contínua. E, obviamente, tem que atender todas as pessoas, né? Então, eu estou falando de pessoas de todas as idades, gênero, raça, classes sociais, e sempre fortalecendo a autonomia. O protagonismo, né, comunitário é essencial, que é um procedimento ainda sem reconhecimento pelo poder público, e é interessante que esse protagonismo, além de estimular o envolvimento das pessoas nas deliberações locais, é necessário aos municípios garantir o reconhecimento dessa participação social.
Obviamente, as parcerias são essenciais, realizar ações e cooperações entre setores público e privado, organizações da sociedade civil e instituições de ensino, de pesquisa e extensão, que também, né, termina tendo essa articulação aí em todo o país. E aí, pontuando, né, bom, primeiro, os oito objetivos, integrar a transformação digital, acesso equitativo à qualidade da internet, sistema de governança de dados, fortalecimento do poder público alinhado à transformação digital, desenvolvimento econômico aliado à transformação digital, modelos e instrumentos de financiamento, educação e comunicação pública, e o procedimento de avaliação. Então, esses são os objetivos, e com uma série de recomendações que a gente vai tratar de algumas delas aqui, obviamente, são 160, eu pontuei algumas de maneira rápida. O importante é que nós nos estruturemos, né, para essas questões: metodologia, visão do futuro, transformação digital e normatização. Então, acho que eu tentei aqui estipular a estruturação básica, e a partir daí eu vou passar para vocês algumas recomendações que eu preciso entender melhor os fatores associados à exclusão digital, né? É essencial que eu consiga ter um olhar sobre essa exclusão, e tenha um conhecimento, né, e tenha uma proposta de resoluções para essa exclusão. Estabelecer tipologias, né, de território, para que eu tenha uma compreensão do urbano no Brasil, que é muito complexo, né? Adaptar instrumentos e tecnologias, né, ao planejamento, à gestão, à governança, para que eu consiga avançar no desenvolvimento urbano sustentável, né? E aí eu preciso considerar diferentes graus de complexidade, obviamente, né? Eu não posso ter uma aplicação uniforme disso. Estimular a atuação local, né, com a visão do contexto, aí, disponibilizando ferramentas para facilitar, né, que os municípios percebam aí seus próprios contextos de inserções regionais, de suma importância, construir essa visão de futuro, mas de forma participativa, inclusiva, como a gente já mencionou anteriormente, desenvolver estratégias, né, para que as políticas, planos e programas de desenvolvimento urbano e setores afins sejam integrados no território, e aí também nos níveis de governo, obviamente, desenvolver metodologias para mapear necessidades específicas, né, mais voltadas para as questões setoriais urbanas, para que a gente consiga apoiar, né, e apresentar soluções aí digitais, ações que devem incluir infraestrutura, né, dispositivos digitais, dados, informações georreferenciadas, enfim, é muito importante. Elaborar estratégias setoriais para a transformação digital, articulado às cidades, áreas de urbanismo, habitação, saneamento, abastecimento de água, limpeza urbana, manejamento de resíduo, drenagem, enfim, todos os serviços que a cidade se propõe a oferecer aos munícipes. Desenvolver projetos, né, utilizar mecanismos e tecnologias que ampliem a eficiência energética das infraestruturas, principalmente nos edifícios urbanos, estimular o uso também de metodologia para indicadores, né, trabalhar com indicadores, monitorar e avaliar impactos ambientais, de infraestrutura, né, toda essa estruturação voltada para a cidade. Introduzir o conceito de desenvolver projeto de infraestrutura verde em áreas urbanas e, sempre que possível, substituir a infraestrutura cinza. Então, é o diálogo entre a infraestrutura verde e a infraestrutura cinza. Isso é de suma importância também entender. Desenvolver metodologias, né, para identificar e definir os riscos de vulnerabilidades no espaço urbano, subsidiar a retomada de decisões e desenvolver planos de contingência, né, e a gente vai ter
cada vez mais desastres aí, então temos que estar sempre preparados. Promover a constante integração de setores e instituições para intercâmbio de dados, intercâmbios fiscais de serviços urbanos, de registros imobiliários, enfim. Os municípios precisam ter apoio do ente federativo, aí, a União, Estados e Distrito Federal, né, e municípios trabalhar, revisar, elaborar, integrar de maneira conjunta, né? E o mapeamento colaborativo é essencial, né, para que a gente tenha estratégia para mobilizar saberes, engajamentos comunitários. Como eu tinha colocado anteriormente sobre legislação, revisar normas, políticas, aí eu estou falando do plano diretor, do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, enfim, tem a lei de orçamento anual, porque eu estabeleço planos, se eu não estabeleço diálogo desses planos com o orçamento, obviamente, esses planos não se efetivam. E aí, indo para a finalização, viabilizar instalação de manutenção de infraestrutura, de inclusão digital, considerando municípios com baixa conectividade, que nós temos vários municípios no país nessa condição, mecanismos, se utilizar de mecanismos inovadores, né, pensar um pouco na solução de problemas urbanos, né, para além, né, dos quadros das possibilidades atuais. Também modelos econômicos verdes é o que está sendo muito utilizado, então, economia solidária, compartilhada, criativa, circular e colaborativa, então, precisamos nos aprofundar a isso, e promover incentivos, né, econômicos ambientais, né, e aí a gente tem títulos verdes, compra pública sustentáveis, programa de aquisição de produção agrícola sustentável, e também usar as tecnologias e comunicação para facilitar a regularização fundiária. Lembra que eu falei, 70% das pessoas moram em núcleos urbanos informais, então eu preciso trabalhar também na regularização fundiária urbana, né? E obviamente, através de assistência técnica, dar condições para que os municípios, né, tenham condições de bases cartográficas, cadastros territoriais, planta genérica de valores para o cálculo de IPTU e TBI, enfim, e aí usar a cidade como suporte para a educação urbana, o ensino urbano, né, incentivar que as pessoas e instituições dêem maior valor aos recursos naturais, às áreas verdes, espaços públicos, equipamentos, enfim, e aí o futuro das cidades brasileiras depende de entender que a transformação digital e o processo dinâmico, inédito e capaz de ser gerido. E também entender os impactos que essa transformação, dessa transformação, nas causas, na cidade e nas pessoas, né? Então, aí é importante compreender que esse processo deve ser sustentável, e isso exige buscar o desenvolvimento urbano sustentável, né, incluindo os velhos, né, e os novos desafios, né? Deve-se assumir a visão de que a transformação digital e o desenvolvimento urbano são processos que se retroalimentam. E eu encerro aqui a minha participação. Meu muito obrigado. Muito obrigada, professor, por nos apresentar essa temática com tanto pormenor e com tanto detalhe. Eu tenho uma solicitação, nem é uma dúvida, é um esclarecimento. Professor, dada a sua experiência dentro de uma academia e dado que nós estamos, né, nos reportando e provocando o conhecimento precisamente dentro das nossas academias, como é que o professor poderia deixar um incentivo por onde as academias poderiam começar, já que todos nós estamos inseridos num município, como é que nós poderíamos contribuir com o desenvolvimento
efetivo do nosso município. Como é que a Academia poderia sair dos muros e contribuir exatamente para o alcance desse desenvolvimento, dessa cidade sustentável e inteligente que nós queremos? Então, é interessante, né? Obrigado pela pergunta. Eu acho que tem o que nós temos que identificar no nosso país ainda é a grande dificuldade dessa articulação, né? Academia e poder público, né? Eles como você bem colocou, eles estão atuando no mesmo município e em grande parte das suas atuações, eles têm atividades, inclusive, semelhantes. E não há uma articulação, né, para a utilização dessas atividades, né, numa perspectiva de um avanço de se trabalhar em conjunto para obter maior eficiência e resultados, né, mais produtivos. Então, esse é um ponto essencial. Nós precisamos pensar quais os pontos necessários para que haja essa articulação entre a universidade e os municípios, né? Muitas vezes, a universidade ela termina prestando serviços, né, para o ente estadual, para o ente federal, e o município, muitas vezes, tem a necessidade até daquele serviço que a universidade está prestando para outros entes. Então, eu acho que é essencial esses pontos, tanto por parte da universidade como por parte do poder público. É necessário que nós estabeleçamos um diálogo para que haja esse entendimento e a busca, efetivamente, de uma proposta conjunta, né? Então, as universidades têm produzido muito, a pandemia mostrou efetivamente a produção das universidades em todos os sentidos, em todas as áreas voltadas para atender essa crise sanitária. Então, eu acho que nós estamos entrando, né, para uma outra fase, né, um outro momento, né, da nossa, pensando isso dentro de uma estruturação política e acadêmica, e eu acho que é um momento muito oportuno, né, para que nós consigamos aí avançar aí nessa discussão. Muito obrigada, professor. Eu sei que vai-me custar, estamos caminhando para o final e vai custar fazer, mas vamos ter que encerrar aqui o nosso debate, a nossa conversa. Eu sei que o tempo passou muito rápido. Professor, gostaria de deixar algum esclarecimento extra, alguma última colocação? Só para complementar, um dos pontos que eu acho que é de suma importância, né, o olhar das cidades inteligentes, né, voltadas unicamente para a transformação digital, né, reconhecendo, né, que o nosso país tem uma exclusão digital absurda e a pandemia mostrou claramente essa situação no país, né, foram interrompidas atividades, né, na educação, principalmente, justamente por causa dessa condição, deste nosso déficit, né, digital. Então, nós precisamos tratar das cidades inteligentes também dentro de uma nova visão, no sentido de entender que nós temos que buscar a eficiência dentro de um conjunto de medidas que não está essencialmente ligada à questão digital, né, que é um problema que ainda nós precisamos e temos que reconhecer que temos que resolver, mas eu acho que ainda demanda um longo tempo para que isso seja solucionado. Esta palavra dentro do nosso workshop, mas fique atento. Tem mais workshop e mais momentos como estes. E lembrem-se, sem deixar ninguém para trás, e como sempre, com orgulho de ser o EMA.